Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O Evangelho de hoje é uma continuação do texto imediatamente anterior, em que um jovem rico se aproximou do Senhor para perguntar como obter a vida eterna. Jesus o convidou a primeiro cumprir os mandamentos, e então disse: Vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. O jovem, nos diz o Evangelho, foi embora triste, porque era muito rico. E aqui entendemos por que o texto de hoje começa assim: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero me concentrar nas primeiras palavras de Jesus no texto de hoje. Como eu disse, elas são a resposta de Jesus à recusa do jovem rico ao seu convite. Jesus, portanto, conclui: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. À primeira vista, alguns podem pensar que Jesus está dizendo: é difícil para um rico entrar no céu. Mas não é bem assim, ou não exatamente assim. Quando Jesus fala do reino dos céus, uma expressão do evangelista Mateus, que significa reino de Deus, que é a expressão genuína de Jesus, ele não está falando do céu como lugar de encontro com Deus após a morte. Embora seja verdade que o reino só será completo no céu, quando Jesus agora diz reino de Deus, ele quer dizer Deus reinando. E quando é que Deus reina? Quando um ser humano abre seu coração a Ele e se deixa amar e transformar por Ele, abandonando o egoísmo e os laços e se deixando libertar pelo Senhor por meio de uma vida generosa e devota. Se tivéssemos que expressar em nossas palavras, o que Jesus estaria dizendo seria: Em verdade vos digo, é difícil para um rico permitir que Deus reine em sua vida, que ocupe o centro de seu ser. E assim é. O jovem rico, com o coração apegado às riquezas, viu-se incapaz de seguir Jesus. Não permitiu que Deus governasse sua existência, que era justamente o que aquele jovem buscava: a vida eterna, a vida cheia de alegria e paz que só Deus pode trazer ao coração. E Jesus repete, mesmo com uma imagem muito gráfica e exagerada: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguns especialistas dizem que a palavra camelo aqui é uma tradução incorreta e que na verdade deveria ser traduzida como corda, que seria: é mais fácil passar uma corda pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outros especialistas disseram que o buraco da agulha era uma porta muito estreita no muro de Jerusalém, pela qual um camelo teria grande dificuldade de passar. No entanto,
Não há razão para duvidar que Jesus esteja falando especificamente de um camelo para deixar claro que as riquezas são um obstáculo enorme, até mesmo intransponível, para segui-lo de perto, para viver livre e feliz. E, de fato, o Senhor expressa essa mesma ideia em outras passagens. Bem-aventurados os pobres. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Sabemos muito bem disso. Riquezas, confortos e posses despertam em nós inquietação, preocupação, tempo, esforço e também ganância, egoísmo e, em última análise, escravidão. Pergunte a ti mesmo: quais são as riquezas que te impedem de ser verdadeiramente livre e de seguir Jesus mais de perto com agilidade? O que está impedindo teu coração de amar e servir verdadeiramente? Em segundo lugar, quero me concentrar na reação dos discípulos. O Evangelho nos diz que eles ficaram admirados com essas palavras de Jesus e, de fato, exclamaram: então, quem pode ser salvo? O judaísmo entendia a riqueza como uma expressão da bênção de Deus. Uma bênção que se expressava fundamentalmente em riqueza, isto é, propriedades, e fertilidade, isto é, em filhos. De acordo com essa visão, os ricos eram abençoados e os pobres eram doentes, impuros, amaldiçoados. Pensavam: eles ou seus ancestrais devem ter feito algo para não serem, como nós, abençoados por Deus. Mas, repetidamente, as Escrituras, e especificamente Jesus, contradizem essa maneira de pensar. E, de fato, no Evangelho, vemos Jesus abençoando os pobres e doentes, curando-os, acolhendo os menores e desprezados, e nas Escrituras vemos Deus acolhendo as estéreis para manifestar seu poder. Mas os discípulos persistem e ficam chocados porque Jesus está dizendo exatamente o oposto do que eles pensam. O que Jesus estaria dizendo é que a riqueza não é necessariamente um sinal da bênção de Deus, mas ainda pode ser uma verdadeira maldição, uma dificuldade enorme para viver as coisas mais belas da vida, a generosidade, a alegria, a paz, que são as chaves da existência. Os discípulos ainda estão tão confusos que exclamam: então, quem pode ser salvo? Como se dissesse: quem então pode entrar naquele reino? O Senhor tem dito isso de muitas maneiras, por exemplo, nas bem-aventuranças. Mas também o dirá no final do nosso texto: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ou seja, aqueles pobres e marginalizados que são os últimos no mundo e que agora acolhem Jesus com alegria são os primeiros no reino. Estão à frente. De qualquer forma, somos confortados pelas palavras de Jesus. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mesmo que resistamos com o coração apegado às riquezas, Deus, que é todo-poderoso, consegue nos libertar, convertendo-nos, abrindo nossos corações para que nos deixemos amar e para que possamos amar e servir nossos irmãos e irmãs. Perguntas-te: acolhes a alegria e a paz de Deus ou estás muito cheio de ti mesmo e de tuas coisas? Em terceiro lugar, Pedro, em nome dos 12, não resiste a dizer a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Talvez Jesus pudesse ter respondido com as palavras daquele pai ao seu filho mais velho na parábola do filho pródigo: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. E é para isso que as palavras de Jesus apontam: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Jesus está falando do aqui e agora. Quem o segue já tem vitalidade, alegria e paz incomparáveis. Mas Jesus também olha para o futuro, dizendo: quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos. Isto é, herdarão a vida eterna. Jesus, portanto,
promete todo tipo de bênçãos, aqui e agora, e também no futuro, para aqueles que o fizeram seu tesouro. Esta também é a nossa experiência. Somos verdadeiramente afortunados, já aqui, por termos recebido o dom da fé, que é o nosso maior tesouro. Mas também sabemos que nosso Senhor e amigo Jesus nos terá com Ele na vida eterna. Perguntas-te: sentes-te que já recebeste 100 vezes mais por seguir Jesus de perto? Que este Evangelho te leve a colocar Jesus no centro da tua existência, a permitir que Deus reine em tua vida com a tua força, a tua graça e o teu amor. E assim, amando e servindo, encontre a verdadeira paz e alegria. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.